Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová Yahweh, Ele falou comigo, Jeová Adonai, o nosso soberano Senhor, Jeová Elion, o Senhor Altíssimo, Jeová El Olam, o Deus eterno de Israel, o eterno Deus do céu, Jeová El Gibor. Ele falou comigo hoje, povo abençoado, durante o dia aqui e nesta tarde. O Senhor, Ele me deixou cansado, então eu adormeci. E naquele sono, o Senhor me mostrou uma reunião como as reuniões que normalmente nós tínhamos, um pouco menor, entretanto, do que aquelas que nós normalmente tínhamos em Central Park. Talvez não fosse Menengai, todos estavam sentados, porque Central Park todos estavam sentados. Era um pouco menor do que Menengai, deveria ser Central Park ou Uhuru Park. Mas era Central Park, porque as pessoas estavam sentadas. Então, quando o Senhor me traz àquela reunião para poder falar com eles, então, a voz do Senhor falou, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Deus Pai, falou por vós, e Ele disse: tão somente se preparem para a vinda do Messias. Tão somente se preparem para a vinda do Messias. Arrependam-se e apartem-se do pecado e recebam Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Porque eu não tenho tempo para ligar para cada um de vocês. Então ele me fez saber que era a respeito de chamar, tentando alcançar cada um de vocês por telefone. Ele quis dizer que seria através do telefone. Novamente, o Senhor falou pela minha boca. Quando eu chego na reunião, as pessoas estão sentadas. Então, por vós, estas são as palavras que a minha boca pronunciou. Tão somente se prepare para a gloriosa vinda do Messias. E eu sei que tão somente se prepare para a vinda do Messias. Ele quis dizer que cada pessoa individualmente, de toda aquela multidão que você podia ver sentada em Central Park, cada pessoa individualmente deve se preparar por si mesma para a gloriosa vinda do Messias, se arrependendo e se apartando do pecado e recebendo Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Cada pessoa, lembre-se, cada um daqueles que estavam sentados lá tem que tomar uma iniciativa pessoal de se arrepender, de apartar-se do pecado, receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador e andar em santidade. E então eu estava dizendo as palavras de Yahweh: eu não tenho tempo agora para ligar para cada um de vocês. E novamente ele me fez entender o que aquilo significava, significando: o tempo é muito curto, mesmo que eu tentasse pegar no telefone para alcançar cada um de vocês, o arrebatamento teria acontecido antes de eu alcançar todos vocês. Então, muito tremendo. Daquela forma, quando eu acordei, eu entendi que o Senhor estava dizendo que o tempo é curto, porque Ele está dizendo que se eu quisesse tentar ligar para cada um de vocês para se preparar, eu não conseguiria, porque o arrebatamento me alcançaria. Esta é a mensagem que o Senhor está transmitindo. Então, essencialmente, tão somente se prepare cada um de vocês por si mesmos agora. Simplesmente se prepare. E simplesmente se prepare. Enquanto eu estava diante deles lá, a mensagem que eu já falei já é suficiente para vocês se prepararem por si mesmos. Esta é a tradução da mensagem que eu estava tentando transmitir lá, enquanto eu estava de pé diante de vocês. E novamente ele também me fez saber que estes que estavam sentados aqui era todo o Quênia e todas as nações. Não apenas o Quênia, mas também com todas as nações da terra. Então, eu compreendi que eu estava dizendo
que eu não tenho tempo novamente para ir a todas as nações e alcançar todas as nações. Ele também me fez entender que tão somente se prepare, arrependa-se, aparte-se do pecado, receba Cristo Jesus como Senhor e Salvador por si mesmo. Eu quis dizer que eu não tenho tempo para começar a ligar para cada um de vocês e dar uma notificação dizendo, por favor, prepare-se, o Messias está vindo. Por favor, prepare-se, o Messias está vindo. Esta era a congregação que estava sentado lá naquele lugar, eu não sei se era Central Park. Então, esta era a mensagem que o Senhor estava transmitindo, que o tempo é muito curto. Mesmo que eu tentasse ligar para cada um de vocês, eu não conseguiria alcançar nem mesmo metade de vocês antes do arrebatamento de fato acontecer. Então, ele também me fez saber que sair e tentar sair, enquanto eu estava diante de vocês, tentando alcançar cada nação, eu não poderia fazer isso antes do arrebatamento acontecer. Então, em outras palavras, a mensagem mais importante que o Senhor transmitiu naquela conversa por voz, usando a minha voz, a minha boca, para falar as suas palavras diante de vocês, as nações da terra, é que o tempo é curto e o Messias está vindo. Ele disse, simplesmente se prepare. Agora, ele me fez entender que a mensagem que vocês precisam para se preparar, enquanto eu estava lá, eu já havia pregado. Então, cada um de vocês agora está ciente e sabem como se preparar. Arrependam-se, apartem-se do pecado, recebam Cristo Jesus, sejam santos e justos. Ele me fez saber que tão somente se prepare significa que todos vocês têm a mensagem do Senhor que eu falei, diz o Senhor. Vocês já sabem como se preparar. Há tanto desta conversa que enquanto o Senhor falava pela minha boca, ele realmente transmitiu tanto como no Quênia, individualmente, às vezes como no Quênia, recebe uma atenção especial. Liga-me, fala para este, aquele para ligar para a rádio, fala para aquele sintonizar na rádio, avisa aquele para manter o rádio ligado. Então, algumas vezes vocês se tornaram como Cafarnaum. Então, é neste aspecto que não espere pelo meu telefonema. Vocês já têm a mensagem da vinda do Messias. Então, se eu fosse tomar a iniciativa de começar a ligar para cada um de vocês, então não seria possível. E então, também globalmente, em termos de, se eu começasse missões para cada nação, eu não conseguiria acabar. O arrebatamento aconteceria antes de eu acabar. Então, tão somente se prepare, arrependam-se, simplesmente se preparem para a vinda do Messias. Significa que o tempo é curto, o tempo é curto. O Senhor Deus Todo-Poderoso por vós, falando comigo desta forma. Isto é absolutamente tremendo nesta noite. Eu sei que no Quênia nós estamos celebrando aleijados, é tremenda a unção do Senhor, entendem? Naquele tempo eu não pude ouvir as celebrações que aconteceram, porque o Senhor me feriu para falar comigo a respeito disso. Então, tão somente se prepare por si mesmo agora. Eu estava diante de vocês e a mensagem que eu falei a respeito de se preparar, o anúncio que eu fiz a respeito da vinda do Messias já te alcançou, então você tem que fazer um esforço pessoal de se preparar. Esta, então, é a tradução da mensagem e também a tradução desta mensagem que o Senhor falou comigo enquanto Ele falava pela minha boca, mesmo que eu tentasse chamar, ligar para os bispos individualmente, ou me contam como é que está a igreja, o que é que vocês estão fazendo? E também o significado da mensagem que o Senhor traduziu para mim enquanto Ele falava pela minha boca, mesmo que eu tentasse ligar para os bispos individualmente, ou escreva, me comunique para eu saber como a igreja está fazendo, escreva para mim, comunique-se com o Senhor, conecte-se com o Senhor, diga-me como que a igreja está acontecendo, como que está o avivamento, ligue para a rádio, até mesmo como muitas vezes o Quênia foi mimado. Então ele me fez saber que não espere mais por isso agora. Eu já trabalhei muito, já dei suficiente para vocês, trabalhei muito para o Senhor. Então vocês já têm a mensagem do Senhor, agora vocês têm que entrar. A mensagem que o Senhor Deus Pai estava download do céu e também ficando diante de vocês e as nações também, onde cada nação estava
estava dizendo, eu vou esperar até ele ir para a Nigéria, para a África do Sul, para a Coreia do Sul. Vamos esperar até ele ir para a Singapura. Não, a mensagem já alcançou vocês. Agora simplesmente se prepare por si mesmo. A mensagem é clara, os ensinamentos estão acontecendo. 5 horas acontecendo sobre justiça, como ser justo, a igreja que eu vi no céu, a aparência e as características desta igreja. Então, isso é muito tremendo, porque mesmo que eu quisesse agora ligar para vocês individualmente, as igrejas, os bispos, pastores, as pessoas ovelhas ou as pessoas do Quênia, eu não conseguiria fazer, significando que o tempo é curto. Mesmo que eu quisesse ir ao exterior para ir de nação em nação, eu não iria conseguir, porque o tempo é curto. Esta é a mensagem que veio. E você pode ver como que o coronavírus está se comportando. Agora nós temos as variantes Delta da Índia. E lembre-se que eu mencionei Índia. E você pode ver como que a Índia finalmente se tornou uma ênfase globalmente. Tomou um papel central a Índia. As variantes Delta da Índia, as condições da Índia, agora Delta variante da Índia em todo o mundo e agora Delta Plus. E vocês veem pelas suas reportagens globalmente que as variantes Delta vão te infectar mesmo que você seja vacinado. Então, tudo isso é evidência que o Senhor está colocando diante de vocês muito claramente, que o tempo acabou e vocês têm que atentar à mensagem de arrependimento, receber Cristo Jesus em santidade e ser nascido de novo adequadamente, andar em justiça e sustentar a santidade e viver uma vida separada. E ele disse, prepare-se por si mesmo. Eu estava de pé diante de uma enorme multidão e as pessoas estavam sentadas. E ele me fez saber que mesmo que eu tentasse ligar para cada um de vocês, os bispos, e dizer, por favor, venha ao ar, traga a sua região ao mapa, a nuvem de Deus está na rádio, este é o portal de Deus, tenha certeza de que a sua voz vai ser ouvida aqui, para a sua própria posteridade, para o seu futuro. É aqui onde está o avivamento. A nuvem de Deus agora está fazendo uma operação centralizada aqui. Que a sua região seja ouvida, que a sua região esteja no mapa, coloque as suas ovelhas no mapa. Vocês sabem como muitas vezes eu luto para ouvir a voz deles lá, para que eles coloquem a sua região no mapa do avivamento de Deus, no portal, no canal de Deus. Ele me fez saber que isso não é mais possível agora, porque agora o tempo é curto, não há mais tempo para isso, que mesmo que eu quisesse fazer isso, o arrebatamento iria me alcançar. Realmente o tempo é curto, que o Messias virá e levará a igreja antes que eu alcançasse cada um de vocês. A mesma coisa com as ovelhas de Cristo no Quênia, elas são mimados, porque você liga para as pessoas, por favor, sintonize na rede, por que não está ligado? Sintoniza no celular, coloca debaixo do travesseiro. Algumas vezes um anúncio especial pode vir, o Senhor pode falar comigo, e vocês sabem que antes do arrebatamento acontecer, uns 10, 20, 30 minutos antes, vocês sabem que o Senhor tem que me dizer naquele dia, e eu poderei vir no meio da noite, ou o que quer que seja, você tem que ter o seu rádio ligado, entende? Então ele disse, trouxe até mim, que este tipo de busca agora, procurando-os, acabou agora. Simplesmente preparem-se por si mesmos agora, porque a mensagem e a instrução e o anúncio da vinda do Messias já foi dito, enquanto eu fiquei diante de vocês. Então o segundo aspecto, o segundo nível daquela profecia é que mesmo que eu tentasse sair para alcançar cada uma das nações, eu não conseguiria. Você vê a variante da Índia agora, não será mais possível fazer essas reuniões mais. Então o Senhor está enfatizando que o tempo é curto, e eu sabia que se eu tentasse passar pelo telefone, eu não conseguiria alcançar todos vocês. É por isso que eu estava enfatizando com todo o meu coração, falando as palavras de Yahweh para vocês. Deus Pai estava falando pela minha voz as suas palavras, e em voz alta a propósito, me fazendo entender que eu deveria fazer com que vocês soubessem que eu já anunciei para vocês a vinda do Messias. A evidência de que eu vim do trono de Deus é clara, os aleijados estão andando, eu feri as estrelas de nêutrons, eu feri as nações que não se arrependeram, as nações idólatras, eu comandei a chuva para vir, eu chamei Deus para descer na sua nuvem. A evidência já é suficiente agora.
Tão somente se prepare agora para a vinda do Messias, diz o Senhor. Mesmo que eu tentasse, mesmo que eu quisesse tentar alcançar cada um de vocês individualmente para se preparar e clamar a vocês, os pastores do Quênia, pedindo, implorando, por favor, ligue para o rádio, tentando, clamando, implorando, apelando, eu não poderia fazer mais. Ele me fez entender que eu não iria conseguir porque o tempo é curto e o arrebatamento iria me alcançar na metade do caminho ou um quarto do caminho. Esta é a mensagem que o Senhor está transmitindo aqui. E Ele apresentou os pecados dos quais vocês devem se arrepender. Mesmo que eu fosse globalmente de nação em nação, é uma profecia dupla. E a mensagem é muito clara. Eu entrei em pânico porque eu entendi que o tempo era curto demais. Eu estava falando com vocês neste sonho, pregando a palavra de Deus, e eu estava preocupado. Eu dizia para a igreja, simplesmente se prepare. Eu não tenho tempo, eu estava com pressa, eu talvez não tenha tempo para alcançar cada um de vocês, todos vocês. Mesmo que eu tentasse, eu não iria conseguir. Significando que iria acontecer muito brevemente, eu não ia conseguir alcançar todos vocês. Mesmo que eu tentasse, eu não iria conseguir, porque o arrebatamento iria me alcançar, mesmo na minha jornada das nações, ou no telefone com os arcebispos. General Chaka está no ar. Supervisor, você está no ar. Mombasa, você está no ar. Por que você não está no ar? Kitangalha, ou o que quer que seja. Não, ele está dizendo que eu não posso mais fazer isso, porque mesmo que eu quisesse, não há mais tempo. Como se tudo que você precisa saber para se preparar para a vinda do Messias, vocês agora têm. A identidade da igreja que entra e que eu vi na glória, vocês agora também têm. 5 horas, 6 horas falando sobre isso, 7 horas pregando, me esforçando para ter certeza que vocês entendam a gravidade disso, que o rei está vindo, e isto é a sua posteridade, a sua eternidade. E se você perder isto, acabou, é irreversível e é eterno. E o que acontece depois do arrebatamento é insuportável e inacreditável, você não vai suportar, você não pode suportar. Então, nesta tarde, o Senhor me feriu, é por isso não participei da celebração, e Ele teve uma longa conversa comigo a respeito da vinda do Messias. E naquela conversa, o quão curto é o tempo está muito curto. É isso que Ele enfatizou, é isso que Ele elevou, que o tempo é muito curto, como se simplesmente se prepare agora, não é uma brincadeira, realmente rápido. A evidência esmagadora agora é que você tem que ouvir esta voz. Esses 2 profetas são a voz de Yahweh. E como se preparar? Eles já ministraram para a igreja. Eles já entregaram a instrução sobre o arrependimento, a hora para a justiça, a hora para a santidade, a hora para viver uma vida cristã separado, como se separar da corrupção moral deste mundo, como expulsar o pecado sexual. Simplesmente se prepare agora para a gloriosa vinda do Messias. Mesmo que eu tentasse ligar para vocês, eu não iria conseguir. O tempo é curto demais, eu não iria alcançar todos. O Messias está vindo, povo abençoado. Acaso não falou o Senhor com vocês? Obrigado. Bem, povo abençoado, novamente o Senhor teve uma conversa tão tremenda, e eu sei que vocês ainda estão recebendo as diferentes traduções nos diferentes fusos horários. Eu sei que a Coreia do Sul veio à borda, e também a República Tcheca, a Eslováquia, e também as outras línguas, italiano. Mas enquanto vocês esperam por isso, eu queria abrir um pouco mais desta conversa muito tremenda, uma conversa muito tremenda do Senhor. E novamente, o Senhor Todo-Poderoso me mostrou uma reunião, e eu estou diante da reunião, então eu falo e a voz dele sai pela minha boca e ele fala com eles. Foi uma conversa dupla, falando com vocês, e então mais tarde também revelando para mim, falando comigo também, revelando para mim cada uma delas, que vocês sabem que o tempo acabou, o tempo agora é curto. Este é o resumo desta conversa.
E cada pessoa agora deve preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. E é de tal forma que é individual. Ele me fez saber que é individual. E isto é verdade porque você vai ficar diante do Senhor sozinha. Você nunca ficará diante do Senhor com seus filhos, sua esposa, seu marido. E você não vai poder dizer, ó Senhor, o Senhor sabe, o meu marido nunca permitia que eu fosse ao arrependimento. Eu não podia ouvir isso. Não, não, não. Ninguém mais vai ter desculpa. Vai ser cada pessoa individualmente diante do Senhor. Os assuntos de casamento não importarão naquele tempo. Oh, meu casamento, minha família. Não, não, de forma nenhuma. Então, ele me fez saber que esta preparação individual é a pessoa, é uma preparação pessoal para a vinda do Messias. E então, enquanto ele continua falando, então ele quis ter certeza de que eu entendi que o tempo é curto, porque ele disse, mesmo que eu quisesse tentar e chamar, ligar para cada um de vocês para se preparar, por favor se prepare, eu não terminaria, porque o tempo é curto, ele iria me alcançar nem um quarto do caminho, ele iria me alcançar rapidamente, eu não acabaria nem um quarto do caminho. Novamente, ele está usando isso para enfatizar quão curto é o tempo. E então, ele fala comigo agora dentro, para revelar para mim que mesmo que eu fosse às nações, novamente ele faz um segundo nível desta profecia, agora falando das nações, que mesmo que eu fosse tentar correr para cada nação, eu não iria conseguir. Por quê? Porque o tempo é muito curto. E então, na terceira parte, que eu quero abrir um pouco mais, ainda está um pouco coberto e velado, mas isso é estritamente confidencial entre Deus Pai e eu, mas ele quantificou o tempo para mim. Ele me deu a quantidade de tempo. Quantidade. Foi assim como ele fez. Ele disse, mesmo que eu te desse este tanto de tempo, você não poderia terminar. Você não poderia acabar de ligar para as pessoas antes do arrebatamento acontecer. Ele quantificou o tempo. Isto é uma informação altamente escondida que eu tenho em confidência com Deus Pai. Ninguém sabe o dia nem a hora. Não, de forma nenhuma. Mas mesmo que eu fosse dar este tanto de tempo para correr para cada um deles e dizer para eles se prepararem, você não poderia, você não conseguiria. Então, povo abençoado, novamente, a quantidade de tempo é muito poderoso, dar este tanto de tempo. Isso agora é em confidência entre o Senhor e o seu servo. O Messias está vindo. Obrigado.